A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui do Presta Atenção. Hoje, 24 de outubro de 2023, terça-feira, 29ª semana do Tempo Comum. Estamos caminhando aí, né? É rápido, gente. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Todo mundo pergunta, né? Cris, por que o sinal da cruz? Porque é o sinal do cristão. Então a gente sempre começa uma oração e termina com o sinal da cruz. É como se a gente estivesse pedindo para Deus uma abertura de oração. Senhor, quero começar a rezar aqui com o Senhor, orar com o Senhor. Amém? É uma abertura. Deixa, aí Ele nos permite. Também quando a gente passa nas santas igrejas que tem o Santíssimo exposto, a gente também faz o nome do Pai em reverência à presença de Jesus, verdadeiro na hóstia santa. Então a gente sempre faz também com reverência e amor, porque Jesus verdadeiramente ali está. Vamos rezar? E aí a gente chama o Espírito Santo, né? Porque sem ele, o sinal da cruz, ele já fala do Espírito Santo, né? Porque em nome do Pai, né? Em nome do Pai nós vamos estar aqui, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas é que Presta Atenção, como também outros grupos de oração, fazem uma pequena invocação do Espírito Santo. E a nossa é assim: vinde Espírito Santo sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos rezar, irmãos, nessa terça linda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura do livro de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 15b, 17 a 19, 20b a 21. A gente faz uns recortes para melhorar a nossa leitura e interpretação, tá? Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e a superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui, né? Então qual foi o homem que lá no começo, lá no Gênesis, a gente continua pagando, né? Esse pecado, não. Mas olha só, ele fala aqui, né? Um homem, depois todos pecaram também, viu, gente? Mas Adão, não é? Adão e Eva, nós recebemos ali o pecado original, ali, que eles quiseram ser como Deus, eles desobedeceram. Então ali é muito importante a gente fazer uma reflexão muito profunda sobre o pecado de Adão. E pela graça de Cristo. Porque nessa leitura aqui, o que São Paulo exorta? São Paulo exorta que sim, fomos condenados pelos pecados daquele ato, né? E de vários atos ali sucessivos a uma desordem da vida mesmo, porque o pecado ele é uma desordem da sua vida. O pecado, ele nada vai tirar o poder de Deus. Deus continua sendo Deus. O pecado, ele nos mata. É por isso que o salário do pecado é a morte. Ele nos exila, ele nos machuca, ele nos pune, ele nos maltrata, ele nos condena ao inferno, minha gente. Então, o salário do pecado é a morte. E o pior do que a morte do corpo é a morte eterna. Cristo, pela sua vida,
a sua entrega, assim, total e condicional ao Pai do céu. Ele morre na cruz sem nunca ter pecado. Por uma fake news ali terrível, olha só. Já achavam que ele era o rei que ia ficar no lugar de Herodes, e ele era o rei do céu, na terra. Ele é condenado, ele é morto, né, crucificado na cruz, e ele paga por todos os nossos pecados, os que já foram cometidos, os que estavam sendo cometidos naquele momento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os que ainda serão cometidos, já foram remidos no sangue do Senhor, porque ele é o Cordeiro, ele é sem mancha, ele é o próprio Deus feito homem. Nem se eu passasse aqui a minha vida inteira falando, toda a minha descendência continuar fazendo, presta atenção, eu jamais conseguiria falar do poder, grande poderio de Cristo na terra. E ele, na sua ressurreição, ele quebra verdadeiramente com a morte. Ele quebra, então ali nasce uma nova humanidade. Então ele abre o céu. A morte, que é o salário do pecado, ela é vencida com a morte de Cristo, pois ele ressuscita para a vida eterna, para nunca mais morrer. Amém? E ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai ter uma segunda vinda de Cristo, a gente nem ele sabe, né? Segundo a palavra, nem ele sabe, só o Pai do céu sabe. Vamos agora ao responsório. Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei, boas obras de vossa justiça. Anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo o ser que vos busca. Senhor, diga sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. É grande o Senhor. O Senhor, ele é Pai, gente. Ele jamais vai deixar de ouvir você. Mesmo que você seja um pecador. Quem não é pecador, né, gente? É igual quando Jesus dá aquele grande ensinamento daquela senhora que foi pega em adultério e iam apedrejá-la, porque era normal naquele tempo, infelizmente, né? Uma sociedade muito machista. Que continuamos hoje, mas ainda era pior naquela situação. Mas o pior é hipócrita, né? Uma sociedade hipócrita, a qual nós vivemos hoje também. Mas ali ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A única pessoa que poderia atirar era ele, que realmente não tem pecado nenhum. Mas ele pediu para ela não voltar a pecar. Então, assim, aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça. Porque quanto mais pecou, mais Deus perdoou. Você entende? É uma matemática controversa da justiça humana, porque aqui quanto mais você faz crime, mais você vai pagar, não é verdade? Quem é advogado aí sabe o que eu tô falando. Mas aqui a graça de Deus, ela é a misericórdia, ela é o perdão. E aí, o que você quer dizer? Não, eu vou pecar. Não, gente, presta atenção que eu vou te falar, deixa de ser besta. Se tu pecar, tu vai te prejudicar, para de pecar. Agora, se você hoje está num momento de muito, muito, muito pecado, que você acha que você não tem mais jeito, largue disso também, você tem jeito. Todos nós temos jeito. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita. E a única maneira de você não ser perdoado por Deus é você não acreditar nessa infinita misericórdia que é real dele. Então, procure a confissão. É o sacramento fantástico, é o sacramento que nos leva ao sacramento dos sacramentos, que é a Santíssima Eucaristia. Então vá, não perca Jesus por nada, não perca a oportunidade de ter Jesus ali nas suas células, no seu ser, no seu coração, na sua alma, na sua mente. Amém? Simbora? O Evangelho, vigiai e orai para ficardes de pé antes do Filho do Homem. Lucas 21:36. É como eu falei pra você, presta atenção, a gente não sabe o dia e a hora. Cristo tá calma? Não, claro que não, né, gente? Eu também tenho medo. Apesar de, na Bíblia a gente diz, não tem medo. Mas eu sou pecadora, eu peço a Deus pela infinita misericórdia de Deus, que na hora que Ele passar eu esteja bem, e você e todos nós estejamos todos muito, muito bem.
lá no nosso lugar, né? Quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. O Evangelho hoje é segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. É lindo, viu, gente? Aqui é a palavra de vida eterna. Abre aí teu coração e a tua alma. Como tatuagem, prega aí. Uma tatuagem de amor, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhes abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ficar preparados, gente, né? E a gente não precisa ter medo, a gente precisa se converter. Ali é o processo da conversão, que é diária, uma luta diária, uma luta de oração, né? Oração, jejum, oração do Santo Terço, oração da palavra, meditação da palavra de Deus, a vivência dos Santíssimos Sacramentos de Jesus, a Santíssima Eucaristia. Ela é um caminho para a gente se manter fiel nessa espera do Senhor. É uma espera que ela não deve ser uma espera de medo. Ela deve ser uma espera de alegria, porque verdadeiramente Ele chegará. Que Deus nos conceda essa graça de um dia estarmos todos no céu. Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é dia da Sagrada Face, né? A gente sempre invoca aqui a bênção maravilhosa da Sagrada Face. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor mostre a tua face e se compadeça de ti. Que o Senhor volte para ti a tua face e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe muito. Amém? Ó, fica com Deus. Beijo da Cris. Até amanhã. Quarta do glorioso São José. Rogai por nós. Abençoe as nossas famílias e as famílias todinhas do mundo inteiro. Que todos os santos e anjos do céu nos abençoem ali, ó. Bem pertinho de Deus.